Olá, muito boa tarde. Ao longo de 2000 anos, o mistério da ressurreição de Jesus permanece como forte interpelação para crentes e não crentes, cujo alcance se procura perceber ao celebrar a Páscoa. Neste programa queremos dizer-lhe como foi vivida essa experiência há 2000 anos nas primeiras comunidades cristãs, a partir da análise aos textos da Bíblia que a relatam. Contamos para isso com a presença de Dom António Couto, Bispo de Lamego, cumprimento, muito boa tarde. Obrigado, Sr. António, por estar neste programa. A falar da ressurreição, estamos a falar de quê? Estamos a falar da vida nova que explode com Jesus Cristo, após a sua morte. É inegável a sua morte, segundo as Escrituras, e também a sua ressurreição. A sua ressurreição é exatamente a saída da morte de alguém que, tendo atravessado a morte, portanto, não é alguém que não morre, é alguém que, tendo atravessado a morte, e portanto, comunga connosco da nossa condição até o fim, mas mostra-nos que o fim da nossa condição terrena e humana não é aquele buraco, não é aquele túmulo, não é ali, mas o fim é exatamente a ressurreição. Isto é a vida nova, explosiva, que não se pode conter nem reter em lado nenhum, nem por nenhum meio físico ou químico, seja como for. E que se percebe que se pode definir a partir da materialidade do corpo, ou muito mais do que isso? Ou muito menos do que isso, sei lá. De facto, os amigos de Jesus, os seus discípulos, seguiam aquele Jesus histórico com um rosto bem conhecido e que eles conheciam. E reencontraram-no depois da morte, novamente. E reencontraram-no, ainda que já não é da mesma maneira, não é? De tal modo que, sei lá, a gente encontra hoje o texto deste domingo que vamos ver, por exemplo, os discípulos estão fechados numa sala e Jesus entra e coloca-se no meio. Portanto, para ele não há paredes, não há portas. Portanto, este corpo novo já não é o corpo histórico, físico de Jesus, não é? Se fosse, não passava por portas fechadas, eu também não consigo passar, nem através de paredes, não é? Portanto, aqui há um corpo que já não obedece às leis da natureza, não é? E, pronto, é, digamos que a liberdade total, a libertação total daquilo a que hoje nós permanecemos presos, não é? Presos ao relógio, presos às portas, presos às paredes, presos às viagens, presos ao tempo. Isso liberta-se completamente no corpo ressuscitado. E que abordagem é possível fazer, então, a esse acontecimento, ao acontecimento da ressurreição? Que abordagem racional é possível fazer? Exatamente, podemos mostrar como é que aqueles que seguiram Jesus durante o tempo da sua vida histórica e que bem o conheceram, e que bem o conheciam, e que o viram morrer numa cruz, que depois têm muita dificuldade em chegar a experimentar a novidade da ressurreição. Têm muita dificuldade. Não é a primeira, porque para eles a morte era o fim, como tem sido o fim de toda a gente até hoje, não é? De facto, Jesus é um caso novo, uma vida nova, que salta barreiras, mas que é dita nos textos. Será, por exemplo, lembramos-nos, por exemplo, de Lázaro, não é? Que morreu e que entrou no seu túmulo, estava sepultado, já havia 4 dias. Mas à voz de Jesus, a pedra foi retirada por mãos humanas, foi retirada, mas o texto emprega um aoristo. O aoristo é um tempo histórico, foi retirada, mas vai voltar a ser colocada. Isto é, Lázaro vai morrer outra vez, não é? Não há hipótese, vai morrer. O destino dele é morrer. A pedra foi retirada só por algum tempo, emprega o aoristo. Um tempo verbal. Um tempo como o nosso, um tempo que passa. Mas quando se trata da pedra retirada do túmulo de Jesus, já não é o mesmo aoristo que lá está, é o perfeito. É um perfeito passivo. Algo do passado. É um perfeito passivo, ou seja, é uma pedra retirada para sempre. Nunca mais será colocada naquele túmulo. É um túmulo aberto para sempre. E a pedra é retirada por quem? Está na passiva. Não é por mãos humanas, é pelas mãos de Deus. É por Deus. É Deus que retira aquela pedra. Portanto, nós não sabemos dizer tudo. E por isso só dizemos o que é possível dizer. Daí que a pedra foi retirada para sempre. Por quem? Foi retirada por Deus. É o que diz o texto na sua singeleza. Mas vê-se bem que, por exemplo, ao falar da mesma realidade acerca de Lázaro, usou outra linguagem. E esses detalhes, enfim, literários e sintáticos são determinantes para compreender o sentido do texto e da mensagem? São determinantes para que o grupo dos discípulos de Jesus se aperceba, ou se vá apercebendo, de que há ali uma intervenção de Deus. Como? É difícil dizê-lo, mas que houve. Bom, é a forma deles, é uma das formas, porque há mais, não é? Que eles arranjam de dizer
que de facto Deus interveio naquela vida para a libertar para sempre e que nunca mais fica presa. Será a seguir, pouco depois, vem a Madalena que quer agarrar o ressuscitado, depois de o ter reconhecido como tal, quer agarrá-lo e Jesus diz, isto aqui não pode ser retido, não me retenhas. Isto é, o corpo ressuscitado não se pode reter mais. A gente pode agarrar uma pessoa aí na rua ou em qualquer lado, uma pessoa que encontra, podemos agarrar, mas não podemos mais agarrar o corpo do ressuscitado. Uma realidade nova, de facto, que tem merecido incursões literárias, tem merecido também arqueológicas. Que importância é de dar a essas investigações ou a essas especulações? Eu perguntava qual era a sua opinião de São António Couto sobre muita coisa que se vai dizendo acerca do ressuscitado. Grande parte dessas coisas que aparecem em termos jornalísticos, em termos arqueológicos, sobretudo a partir dos ossários de Terre Piote, ou mesmo no cinema, coisas cinematográficas, pois isso é simplesmente fazer valer e explorar os sentimentos das pessoas. Mas quem produz esses materiais, quem os põe cá fora, quem os explora, são pessoas muitas vezes sem consciência, sem nenhum critério, sem nenhum relato contínuo, nunca se debruçaram sobre nada de forma séria, pegam num cogumelo que apareceu, digamos, no solo da Palestina e exploram esse cogumelo até ao infinito. Portanto, isso não há seriedade até científica em muitos desses projetos? Sim, mas mesmo em termos, digamos, quando falamos dos túmulos de Tal Piote, o túmulo de Tal Piote, até os próprios arqueólogos judeus que pela primeira vez cavaram este túmulo já vieram claramente desmentir que os americanos fizeram aquele trabalho, o teatralizaram para poder filmar e dar nas vistas. Portanto, não é um trabalho sério de pessoas honestas, nem sequer arqueologicamente falando. É um trabalho desonesto. Eles próprios o disseram. Portanto, aí, logo a esse nível, mesmo arqueológico, a desonestidade saltou de cima. Porque havia outros fins. Os fins são muito mais económicos. Penso que nem é para denegrir nada. É apenas económico, para fazerem vir fora outras coisas. Na verdade, os nossos textos são muitíssimo singelos, muito mais simples. Não há nada de espetacular. É tudo simples, tudo singelo, e vê-se bem que é alguém que está a experimentar e a tentar dizer uma coisa que ainda não se pode dizer. É por isso que acho muito belo no texto, por exemplo, de Marcos, os anjos dizem às mulheres, e de dizer, ele não está aqui, ele ressuscitou, e de dizer aos seus discípulos, que ele os precede na Galileia. E o texto diz que elas fugiram do túmulo e foram embora cheias de medo e não disseram nada a ninguém. Ora bem, não disseram nada a ninguém porquê? Então foram mandadas a dizer e não vão dizer. Não vão dizer porque elas não sabem dizer. É de tal modo novo o que elas acabam de ouvir, que ele não está aqui, ressuscitou, a morte não toma mais conta dele, ele não cabe neste túmulo, está vivo para sempre, em plenitude. Ora bem, como é que elas vão dizer isto? Primeiro têm de o digerir. É tal linguagem que aí está, simples, mas de uma profundidade excepcional, em que nem sequer os primeiros cristãos caem na tentação de dizer como quem controla tudo absolutamente. São dados que nós estamos a experimentar. Temos que experimentar a vida nova do ressuscitado. E é um caso que só sendo digerido bem, só quando eu viver à luz desta nova realidade, saberei dizer. Enquanto eu for um homem antigo e quiser dizer com a minha ciência antiga a novidade ou o novo da ressurreição, eu não consigo. Só consigo quando eu próprio viver aquele tipo de mundo ou aderir a este mundo ressuscitado, a esta vida nova. Por isso é que as mulheres de Marcos vão-se embora e não dizem nada a ninguém. O texto não diz que elas nunca mais disseram nada a ninguém. Diz que elas não disseram nada. Porque é preciso digerir, é preciso refletir, é preciso viver, é preciso fazer sua esta ressurreição. Depois saberão dizê-la. Vejamos como foi essa experiência nas primeiras comunidades, os primeiros cristãos, a partir do Evangelho que é lido nas Eucaristias deste domingo, o segundo domingo da Páscoa, é do capítulo 20 do evangelista João, e em que Jesus aparece, como há pouco também já dizia São António Couto, aparece no meio dos discípulos com esses votos de paz. A paz esteja convosco, é a mensagem que lhes dirige. Sim, então, portas fechadas, paredes fechadas, tudo cheio de medo, paz convosco, e a explosão de alegria daqueles discípulos que reconhecem o Senhor porque Ele lhes mostrou as mãos e o lado, onde cá está, mostrou as mãos e o lado, chagas das mãos, é o crucificado. São os sinais com que nós podemos reconhecer, não é? Porque de outro modo não era reconhecível, senão nem sequer tinha entrado pelas paredes ou pelas portas, não é? Apareceu ali no meio deles. E também a chaga do lado, não é? Mas aí afirma-se uma dimensão corpórea muito acentuadamente. Não é
Normalmente, quando este Evangelho quer mostrar alguma coisa, mostra sempre duas. Lá estão os dois anjos vestidos de branco, um à cabeceira e outro aos pés, e aqui mostra as mãos e o lado. É um modo de ele se expressar, mostrando duas coisas. Mas mostra, não demonstra. Não demonstra. Portanto, aliás, o texto bíblico está feito para nunca demonstrar, não demonstra. Deixa tudo, o leitor é que tem o trabalho todo para fazer. Quando lemos um texto grego, de pensamento grego elaborado, de filosofia, está lá a argumentação toda. De tal modo que a gente lê o texto. Se conseguir aguentar ou acompanhar a argumentação, não precisa mais nada, está o assunto resolvido. O texto bíblico mostra. E nós, leitores, é que temos que saber, depois, retirar as devidas conclusões. Onde ele não demonstra, ele mostra. Aqui está o crucificado que mostra. Mostra as mãos e mostra o lado. A partir daí, os discípulos deduziram que aquele crucificado era o ressuscitado. Este ressuscitado é aquele crucificado. Isto é, este Jesus novo, cuja vida é completamente diferente, porque não há parede que retenha, não há porta que consiga fechar, e nem há medo que lhe resista, porque ele arrebenta com tudo, pelos vistos, arrebenta com a angústia, arrebenta com a morte, arrebenta com as paredes, arrebenta com as portas, arrebenta com tudo. Bom, esta é uma vida nova, explosiva, que ninguém pode reter. E não tem nada, digamos que de certo modo ainda é a mesma que antes do crucificado. Aí está a identidade. É só para que eles consigam ver. E em vez de medo, como estavam, ficam cheios de alegria. E acontece o envio. E são enviados em missão, como não podia deixar de ser. Isto é, Jesus diz, assim como o Pai me enviou, assim eu vos mando ir. Bom, aí também há pormenores exegéticos que seria interessante mostrar. Assim como o Pai me enviou, é o verbo apostelo. E acentua o papel do enviado. Portanto, o papel de Jesus. No perfeito. A forma está no perfeito outra vez. Isto é, ele foi enviado e enviado continua. Ele continua em missão. Este ressuscitado não sai do nosso caminho. Portanto, se subiu para Deus, não nos abandonou, continuou connosco no meio de nós, está em missão ainda. Assim eu vos mando ir. Este mando ir é o verbo pempo, né? E está no presente. Acentua ainda o papel do enviante, neste caso. Quem é o enviante? É ainda Jesus. Nós somos secundários. O nosso presente está agrafado ao perfeito dele. Ele está em missão sempre, continua em missão. A nossa missão no presente, hoje somos nós, amanhã serão outros, só faz sentido quando agrafada a esta vida nova de Jesus e à sua missão que permanece para sempre. Detalhes do texto que, enfim, estão ao alcance de quem é especialista nesta análise aos textos da Bíblia. Continuamos depois nesse Evangelho. Jesus diz depois: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoar dos pecados serão perdoados. É o grande jubileu do Espírito. O Espírito é sempre enviado para a remissão dos pecados. Digamos, um dos grandes objetivos da missão é tornar este mundo novo, renovado, e o perdão é absolutamente essencial para modificar as páginas deste mundo, de onde vê sombrias, escuras e carregadas de negrumes e de pecados. Portanto, esta é a missão nova e bela, e frágil. E essencial também? E frágil, e essencial. É preciso perdoar os pecados. É preciso sentirmos-nos perdoados e aprendermos a perdoar. Isso é absolutamente importante e não podemos descurar. Logo depois aparece a figura de Tomé. Pois, é belíssima a figura de Tomé. É belíssima. Porque não crê. É belíssima, porque ele não... Só agora que sabemos que ele não esteve lá, não é? Antes Jesus tinha aparecido, não tínhamos sido informados que estavam lá todos, nem que não estavam, mas agora é-nos dito que não estava lá um. Tomé não esteve na primeira sessão desse encontro com o ressuscitado. Mas agora os seus colegas dizem-lhe: nós vimos o Senhor. E deixem-me dizer outra vez um pormenor. Nós vimos o verbo oral no perfeito. É orakamen. Isto é, nós vimos e continuamos a ver. Eles não estão a dizer que nós vimos ontem ou na semana passada. Nós vimos e continuamos a ver agora o Senhor. Nós estamos a ver. Só pode ser uma testemunha verdadeira aquele que viu e está a ver. Quem não está a ver não pode ser testemunha verdadeira. Ou seja, quem não tem os olhos cheios de Jesus e o coração cheio de Jesus não serve para anunciar coisa nenhuma. Isto é muito belo nos discípulos. Nós vimos e estamos a ver. E todavia Tomé diz: bom, mas eu não sou assim. Eu, se não vir lá as chagas na mão e não meter lá o dedo, e se não vir a chaga do lado e não meter lá a minha mão, então eu quero mesmo provas, eu quero experimentar. Nota o nome e a figura deste discípulo. Ele só quer isso. Pronto, quer provas, não é? Mas ele chama-se Tomé, Tomá, em aramaico, Tomás, no texto grego, e é chamado gêmeo, ou Didimos, não é? Chamado Didimos, o texto traduz. Portanto,
Este Tomé, em aramaico, significa gêmeo. Ele traduz para Didymos em grego, que é o texto que está a ser escrito em grego, para dizer que este Tomé se chama gêmeo. Então, ele de facto é gêmeo. É gêmeo de quem? Sim, entra cada um em cena novamente. É irmão gêmeo de quem? Lá estou eu ao barulho, não escapo. Se calhar é meu irmão gêmeo. Isto é, eu também tenho alguma dificuldade em acreditar como este meu irmão gêmeo. Tomé é chamado gêmeo. Meu irmão gêmeo. Tenho dificuldade, mas ele vai lá chegar. Ele vai chegar à fé. E quando acredita, acredita mesmo. Portanto, eu devo ser gêmeo com ele em tudo. Pode comprovar, pode... Note depois, já há pouco disse que ele disse, não, eu não vou nessa se eu não vir as chagas, não meter lá o dedo, se eu não vir a chaga do lado e não meter lá a mão, eu não acredito. Nem é tarde, nem é cedo, diz o Evangelho. 8 dias depois, temos aqui de certo modo já o ritmo dominical, semanal, que nós temos hoje também nas nossas celebrações. 8 dias depois aparece outra vez Jesus no meio. Estavam as portas fechadas, mas também não teve nenhum problema. Já não via, era medo. O medo já tinha sido dissipado. Já estava mudado pela alegria. Entrou Jesus no meio, saudou-os, a paz convosco, e dirigiu-se logo a Tomé e diz, amigo, traz o teu dedo e mete-o aqui na minha mão. E traz a tua mão e mete-a no meu lado e não sejas incrédulo, mas crente. Como é que acha que ficou Tomé agora aqui? Ele confessa logo a seguir, meu Senhor e meu Deus. Pois, mas como é que acha que ele ficou? Ele tinha dito isto, tinha dito que não acreditava se não metesse lá a mão, o dedo na mão e a mão no lado, tinha dito aos colegas dele, não é? Aos colegas. Mas ele nunca pensou que estava ali o ressuscitado. Agora, aparece o ressuscitado no meio deles outra vez e dirige-se logo a Tomé, amigo, traz o teu dedo e mete aqui, traz o teu dedo e mete no meu lado. E Tomé ficou seguramente a pensar assim, e como é que ele sabe que eu queria fazer isto? Tomé caiu aqui. Isto é, sentiu-se antecipado, adivinhado. É assim que nós caímos muitas vezes nos caminhos deste mundo. Mesmo os tais descrentes, quem diz que não acredita, às vezes vai acreditar de trambolhão. Tomé caiu assim. Portanto, sentiu-se antecipado, sentiu-se desvendado, sentiu-se aqui colocado sobre a mesa. Ele não teve nenhuma escapatória, de tal modo que ele não foi lá mais meter o dedo na mão, nem a mão no lado. Ele apenas teve que dizer de rajada a mais bela fórmula de profissão de fé do Novo Testamento e do Antigo, meu Senhor e meu Deus. Portanto, aí está como o nosso irmão gêmeo, começando por ser aquele fulano moderno, digamos, homem de ciência, que só vai com provas, quer lá meter o dedo e quer lá meter a mão para dissipar todas as dúvidas, quando se encontra desvendado, quando se vê antecipado ou adivinhado pelo ressuscitado, não tem outra alternativa senão dizer, meu Senhor e meu Deus. Que alcance tem depois essa afirmação de Jesus, felizes os que acreditam sem terem visto? Essa é para nós. É para nós, portanto, Tomé acabou por ver, e nota outra vez, tu viste, diz Jesus para Pedro, para Tomé, tu viste o João de ver o verbo perfeito, o Arão no tempo perfeito. Tu viste e continuas a ver. Felizes aqueles que não tendo visto, mas usam o auristo, que não tendo visto, usam o auristo, isto é, que não tendo visto na história, acreditaram. Nós, de facto, não vimos este Jesus na história. Nós não vimos. Eu não vi. Você também não. Eu penso que os nossos espectadores também não, com certeza que não. Também não viram, mas acreditamos. Portanto, esta felicitação, que é mais uma das muitas que Jesus produz ao longo dos Evangelhos, é para nós, que de facto acreditamos porque vimos na torrente desta tradição. Daqueles que começaram a acreditar, note, com dificuldade. O texto sublinha bem que não foi assim de ânimo leve, eles levaram tempo até perceberem estas realidades e até aderirem ao ressuscitado, mas quando o descobriram, quando viram que estava aqui uma vida nova e que era a esperança para toda a humanidade, para toda a nossa condição humana, aderiram completamente e não só, depois foram pelo mundo fora anunciar, e é por isso que nós acreditamos hoje, é porque nós não vimos, mas ouvimos. Ouvimos, contaram-nos estas realidades. E tivemos a sorte, também a sorte e a graça de alguém nos ter comunicado. Uma breve referência às outras duas leituras que são lidas nas Eucaristias deste domingo, o segundo domingo da Páscoa. A primeira delas é do livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, onde se diz que uma multidão cada vez maior aderia ao Senhor pela fé. É esse anúncio da ressurreição que vai produzindo os seus efeitos? E é sobretudo o retrato. Note que este texto aparece 3 vezes repetido. Aparece no capítulo 2º, no capítulo 4º e depois no capítulo 5º. Este é o capítulo 5º. Mas está aí uma igreja bela, sem rugas, uma igreja jovem, uma igreja feliz, que de facto vive deste anúncio
vive deste anúncio, que não precisa de estratégias para levar este anúncio a ninguém, que apenas o vive verdadeiramente e cresce todos os dias, não é? Que o texto diz, cresce todos os dias. Aí está se calhar um desafio para nós hoje, vivendo esta maravilha da ressurreição do Senhor, vivendo-a, experimentando-a, tendo tudo em comum, vivendo como esta Igreja dos Atos vivia, assente em 4 colunas, assente na comunhão, na fração do pão, na oração e na partilha. Assente nesta realidade da vida, realidade nova, nestas 4 colunas, esta Igreja dá este testemunho maravilhoso e por isso cresce todos os dias. E eu penso que é um espelho, um desafio para nós hoje. E a verdadeira identidade da Igreja Católica, da sua natureza? Essa é a verdadeira identidade. Uma igreja feliz, uma igreja jovem, uma igreja bela, uma igreja que reza, que está em comunhão, que partilha tudo o que tem. Essa é a identidade. E está aqui um retrato, fica aqui marcado para sempre. E eu penso que hoje nós devíamos muitas vezes revisitar estes textos e estas comunidades. O último sínodo falou em voltar a partir de Jerusalém. Neste sentido, de voltar a partir desta vida, que não precisa de estratégia, porque ela explode, não é? Como se vê. Só usa estratégias quem não tem nada dentro. Isto é, eu tenho um produto fraco para vender, vou ter que usar estratégias. Na mensagem final foi dito, dizia-se na mensagem final dos bispos, do sínodo, que o Evangelho não é um produto para vender no mercado das religiões. Por isso não precisa de estratégias, nem publicidades. É mesmo, é a vida, é a vida. A segunda leitura deste domingo é do livro do Apocalipse, no capítulo 1, o que se diz muito sinteticamente, Dom António Couto, acerca da figura do ressuscitado. É o primeiro, é o último, é o vivente. Primeiro e último. Portanto, está antes de tudo, está no fim de tudo, preenche o espaço todo e é o vivente. Isto é, ele é a fonte da vida. É de tal modo a fonte da vida que nem a morte pode estancar esta nascente da vida. Aí está o Senhor Jesus Cristo dito de uma maneira muito bela nas páginas do Apocalipse, que acompanham, de resto, o movimento deste Domingo da Misericórdia e o Domingo segundo da Páscoa. São António Couto, muito obrigado por ter estado neste programa, para esta análise aos textos da Bíblia e para apresentar esta reflexão em torno dessa experiência central na vida cristã, a ressurreição. Continuação de Santa Páscoa e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.